Olá, aqui quem fala é Daniel e vamos dar início agora a mais uma aula do nosso segundo workshop de peças básicas. No último vídeo, nós vimos como particionar a peça para poder criar os grupos que a gente vai utilizar na hora da malha. Então, teoricamente, agora a gente já poderia começar a criar esses grupos. Porém, é sempre uma boa prática, antes da gente criar os grupos, a gente conferir a geometria para ver se está tudo certinho, para ver se todos os edges são exatamente o que a gente quer, e dessa maneira evitar que a gente tenha algum tipo de retrabalho depois, enquanto a gente estiver criando os grupos, de encontrar uma aresta problemática e aí ter que começar tudo de novo. Então, para isso, eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu tinha feito antes. Então, eu vou vir aqui no Explode, vou selecionar a minha peça e vou colocar ele para identificar os edges. E selecionar aqui só os subshapes. Então, o procedimento é parecido, né? Você pode ir passando o mouse para identificar as arestas. Então, nessas partes aqui não vai ter nenhum problema. O problema vai estar mesmo aqui no círculo. Então, aqui, vocês veem que estão todos certinhos. Mas essa parte aqui da esquerda, os edges estão divididos. Isso acontece por causa da geometria anterior que a gente utilizou para cortar esse círculo. Uma forma de prever isso é, ao mesmo tempo que você olha os edges, você olhar também os vértices. Se vocês repararem bem, tem um vértice aqui. Então, isso seria uma outra forma também de identificar quais são os pontos problemáticos da peça. E eu falei que esse ponto nessa divisória é um problema que veio da face que a gente utilizou para cortar essa peça. Então, se a gente vier aqui naquela face, se eu não me engano, é exatamente isso aqui, logo abaixo aqui do disco, né, a translação que a gente usou, e fizer esse mesmo explode, só que nessa peça, nessa superfície, a gente tinha visto, quando a gente colocava aqui o edge, estava certinho, é uma circunferência inteira. Só que eu falei também agora para a gente conferir os vértices. Então, se eu clicar aqui em vértice, repara que esse vértice apareceu, que é exatamente aquele vértice problemático. Eu tinha feito as linhas nas diagonais e tinha esse vértice aqui. Isso acontece porque a circunferência ela é um edge inteiro, só que ela tem início exatamente aqui nesse vértice. Então, na verdade, apesar de parecer ser uma coisa inteira, ela começa aqui e dá a volta inteira até terminar aqui. Então, quando eu cortei a minha face, né, o meu retângulo, utilizando essa translação aqui, utilizando esse círculo, o que aconteceu foi que o meu resultado aqui também ficou marcado com esse ponto, com esse vértice aqui. Então, se eu der aqui um explode, botar edge, botar vértice, também vai ter esse mesmo ponto aqui, justamente porque eu venho carregando esse vértice desde aquele círculo. Então, voltando aqui para o meu partition. Então, em teoria, daria para eu levar essa geometria dessa maneira. Só que, de novo, eu ia ter que, para qualquer malha que eu fizesse, eu ia ter que ficar fazendo conta para fazer com que essa aresta aqui fosse compatível com essa aresta externa aqui. Então, para solucionar esse problema e não ter que ficar fazendo essas contas, eu vou ter que, de alguma forma, juntar esses dois segmentos. E para fazer isso, eu vou utilizar o recurso Remove Extra Edges, que fica aqui na aba Repair. Então, ele fica exatamente aqui, Remove Extra Edges. E esse recurso, ele vai fazer o seguinte, eu vou dar para ele uma entidade, que pode ser uma área ou então um volume, e o que ele vai fazer é procurar arestas que tenham que sejam desnecessárias para a minha geometria.
Então, se a gente for para pensar, por exemplo, não tem nada que justifique, a princípio, essa divisória. Porque não tem nenhuma aresta chegando nesse ponto. É basicamente, você tem uma linha e ela simplesmente para e continua. É diferente, por exemplo, dessa região aqui, que você tem esse arco de circunferência e chega uma aresta nele, realmente dividindo ele em dois. Aqui isso não acontece. Então esse recurso ele vai procurar esse tipo de situação e vai remover isso, vai transformar ele vai unir esses segmentos em um segmento só. Um caso análogo seria se, por exemplo, a gente tivesse esse segmento dividido em dois, três. Você teria basicamente a mesma aresta, só que apenas dividida. Não teria por que ela ser dividida. Ela poderia muito bem ser uma coisa só. Então esse recurso vai procurar esse tipo de coisa para consertar. Então eu vou selecionar a minha superfície, né, o partition 1, e vou dar um Apply and Close. Então, agora eu vou de novo conferir a minha geometria para ver se ficou tudo certinho. Então eu vou clicar aqui no Extra Edges, ou então podia ter clicado aqui na própria tela. Venho em Explode, coloco no modo, pode ser o modo vértices, e quando eu clico aqui em Select Subshapes, vocês reparam que o ponto sumiu. Ou seja, ele realmente agora juntou aqueles dois edges em um único edge, igual aos demais que estão aqui em volta. Posso colocar também no modo edge, e aí quando eu passo o mouse, reparem que ele virou uma coisa única. Então, com isso, eu tenho certeza agora que a minha geometria está certinha, então agora sim eu posso começar efetivamente a criação dos grupos. Então, esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente vai criar os grupos para essa peça. Então nos vemos no próximo vídeo.